Começar? Bom, hoje a gente está dando sequência à série de webinars que a gente vem realizando e hoje a gente tem a satisfação de ter com a gente a professora Bernadette Tati, que dispensa apresentação, entre várias coisas. Atualmente ela é a presidente da Câmara de Educação Básica, né, da Conselho Estadual de Educação aqui do Estado de São Paulo, e vai tocar num assunto muito importante, que é a questão de problemas e desafios dos professores da educação básica. Então, queria também avisar as pessoas que estão nos acompanhando, a gente já está no ar no nosso canal do YouTube, do IVEPEST, e vocês que estiverem nos acompanhando, podem também, ao longo aí dessa 1 hora que a gente vai estar com a professora Bernadette, fazendo comentários, perguntas, e a gente vai trazer. Então, a ideia que eu combinei com a professora Bernadette, que ela, durante uma meia hora, ela vai falar um pouco, né, sobre essa temática, como ela vê essa questão toda, e aí, na meia hora final, a gente vai, então, trocar ideias, discutir, conversar, né, trazer perguntas de lá também. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra diretamente para a professora Bernadette, antes de tudo, agradecendo mais uma vez ela ter aceito esse convite. Por favor, professora Bernadette. Obrigada, professor Hélio. Eu quero agradecer o convite do IVPESP de estar aqui com vocês, falando sobre essa questão tão importante relativa aos professores da educação básica e os desafios que eles enfrentam, né? E eu gostaria, então, de começar comentando que, na verdade, nós estamos atravessando um período, vamos chamar de excepcional, com características específicas. Essa pandemia que obrigou ao isolamento criou condições de necessidade de enfrentamento de diferentes situações, e na educação isso vem causando um impacto relativamente grande, né? Trata-se das nossas crianças, trata-se dos nossos adolescentes e jovens. E os professores são os responsáveis pelo trabalho com essas crianças e jovens, e têm as suas angústias, têm as suas dúvidas e têm as suas necessidades. Mas eu gostaria, antes de dizer uma questão, quer dizer que os desafios de um professor, eles estão postos mesmo no contexto cotidiano comum, né? Vamos considerar um período chamado de normal, né? Aquele nosso cotidiano presencial na escola. Os professores enfrentam grandes desafios, mesmo nessas situações, vamos dizer, comuns, que são desafiantes. Eu diria que, em primeiro lugar, e isso está presente também nessa nossa situação de travessia, de isolamento, né, que as condições socioculturais, as condições societárias que atravessam o ambiente da escola, elas sempre provocam para o professor desafios e problemas que ele tem que enfrentar a quente, né, nas situações que ele lida nas salas de aula, no cotidiano das escolas. Nós sabemos que nós temos uma sociedade que é uma sociedade complexa, é chamada uma sociedade da informação e do conhecimento, mas que está trazendo, né, mudanças muito fortes nos trabalhos, na forma de trabalhar, nas relações humanas, na forma como nós temos valores ou nos comportamos em relação aos outros. Nós temos vivido uma sociedade competitiva, uma sociedade que privilegia o individualismo, né? As mídias, elas pautam muito os comportamentos de grupos de jovens e da sociedade como um todo. Embora elas digam que refletem a sociedade, na verdade elas marcam comportamentos que também são estimulados nessas comunidades e sociedades. Vivemos um momento de multiculturalismo, né, de diversidades, que trazem para os jovens, para as crianças, novas linguagens, né, emergem novas linguagens, sentimentos específicos, criam-se subgrupos e até guetos, né? E nós ficamos numa disputa muito forte, no sentido de vamos incluir as pessoas, todas com as suas diversidades, com as suas diferenças. Tudo isso bate na vida dos professores
no dia a dia que eles têm contato com os seus alunos, né? Eles têm que enfrentar a heterogeneidade dos alunos, as diferenças, né? Nem todos pensam do mesmo jeito, nem todos têm as mesmas crenças, nem todos têm os mesmos valores, nem todos têm a mesma motivação para aprender, eles têm diferentes interesses, e o manejo da sala de aula cria desafios, sim, bastante fortes para os professores a cada dia, né? E um manejo que é bem diferente, se nós estamos lidando com bebês nas creches, né? Lidar para criar um ambiente de aprendizagem tem desafios próprios, se nós estamos lidando na alfabetização, ou no fundamental, ou no ensino médio, são momentos diferentes, mas são pessoas que estão aí na frente do professor, né? São pessoas com quem ele está trabalhando e pessoas em formação, né? E isso põe desafio, sim, para o professor. Não é tão simples pegar o conteúdo e vai lá para a sala de aula e despeja nos alunos, não. Ele enfrenta relações que são, sobretudo, relações humanas que se estabelecem ali, num microcosmo social que é a escola. Então, os professores enfrentam, sim, desafios, seja nas condições chamadas normais, e agora nas condições de isolamento social, em que houve uma necessidade de separação de alunos e professores, cada um no seu reduto, né? Essas questões se tornaram bastante importantes, né? Então, com o advento da pandemia, né, é preciso que a gente faça uma consideração sobre as mudanças que advieram dessa situação, pelas situações vivenciadas em diferentes condições, né, que foram provocadas pelo Covid-19, né? O isolamento social, que foi necessário para a preservação da saúde, e que veio tão repentinamente, então devemos considerar que não houve uma preparação para a pandemia se manifestou, né, e tivemos que fazer o recolhimento muito rápido, né, e mudar nossos hábitos. Imaginem as crianças pequenas e os adolescentes e os jovens com o seu gosto, né, pela companhia dos outros, pelo afeto, pelas trocas, né, pela convivência, pelo seu grupo de vivência e de contato, né? Então, o enfrentamento dessa situação, esse recolhimento, cada um em suas casas, né, mostrou a necessidade de alteração de grandes rotinas dentro dos lares, né? Muitas pessoas, muitos casais, muitos pais tiveram que cuidar da limpeza da casa, cuidar da alimentação dos seus filhos, as crianças estão estudando à distância, né? E há elementos aí que os professores têm como desafio, né, que nós vamos ter que enunciar de alguma maneira, porque eles foram postos e eles apareceram no dia a dia da necessidade de estudos dessa criança ou de aprendizagens que elas têm. E isto é um enfrentamento que os professores sentiram muito, tanto que eu vou citar algumas pesquisas que foram feitas com professores que sinalizam alguns desses desafios. Mas veja, nós tivemos uma restrição de movimento muito grande, né? Os nossos hábitos relacionais mudaram, as famílias mudaram também as suas relações internamente, as suas casas. Uma coisa é você morar numa casa com todas as condições, com espaço para todo mundo, outra questão é você ter a maioria da população morando em situação de pequenos espaços, onde você encontra 7, 8, 9 pessoas disputando aquele espaço, né? Então, as condições são muito diferentes, as heterogeneidades, elas tomaram um vulto muito grande nesse momento, né? E essas heterogeneidades de situação de habitação, de situação de convivência, de situação de pais que podem ajudar as crianças e pais que não tinham condições de ajudar as suas crianças, né? Pais que davam apoio, pais que não conseguiam dar esse apoio ao estudo, abriram espaço de aprendizagem para as crianças. Tudo isso veio impactando o trabalho dos professores, né, que percebiam, né, nas
situações em que ele é posto de dar aulas ao vivo para essas crianças, nós vamos chegar até ali, né? Perceber dilemas, de tensões, né, que nós tivemos, né, um dilema grande entre preservação da vida, né, e a manutenção das aprendizagens, né, em situação de privação de movimentos, privação de relações socioemocionais que os seres humanos têm essa necessidade, né, nós somos gregários, né, nós somos gregários e nós constituímos a nossa sociedade em interdependência, né? E uma interdependência que também é intersubjetividade. E essa situação de isolamento, ela deixa muitos receios, muitos medos, porque também é uma situação em que a ciência pode nos ajudar, mas ela nos ajuda até certo ponto, porque também para ela esse vírus era um desconhecido. E os seus efeitos e as suas possibilidades de transmissão também foram sendo analisadas parcialmente, e até hoje nós não temos ainda muita ideia dos processos aí envolvidos, e isso gera o medo de estar em outras situações, e às vezes esse medo até leva a efeitos contrários, de você buscar a relação, e estar junto, e grudar, e ao mesmo tempo para superar esse sentimento de isolamento. Tudo isso tem efeitos nas crianças, tem efeito nos jovens, né? E são efeitos emocionais que são muito variados entre todos. Então, isso tudo atravessa a vida dos alunos, né? E atravessou a vida, atravessou e atravessa a vida dos professores de modos muito diferenciados. Então, aqui, as diferenças realmente apareceram e elas têm que ser muito consideradas, né? Olhadas muito de perto, porque nem todo mundo teve as oportunidades de estudo da mesma maneira, nem todos se adaptaram, nem todas as crianças se adaptaram a esta situação, acharam lindo, maravilhoso. Claro que elas têm o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e tudo mais, mas isto não supre aquela relação de presença que é completa, né? Que é de proximidade, que é a quente, né? Nós tivemos aí algumas alternativas para a manutenção do vínculo de estudantes com a escola. Seus professores, o vínculo também com seus professores, e o estudo, né? A ação mais comum que foi tomada nas redes, né, foi a educação em forma remota, né? Através do uso de plataformas educacionais variadas, utilização de internet, e outras situações em que não foi possível a utilização desta ferramenta e que você recorreu, algumas secretarias recorreram ao material impresso, né, com diferentes formas de acesso, ou levando para a casa das crianças, ou os pais vindo buscar o material na escola, com possibilidade de retorno para os professores e para feedback para as crianças, né, um pouco mais lento do que uma plataforma digital que favorece um contato mais rápido e mais ao vivo, né? E aqui apareceu o problema das crianças em processo de alfabetização, as crianças da pré-escola, onde nós não temos programas efetivos que possam realmente trabalhar essas questões. E essa preocupação apareceu nos professores, um desafio muito grande, como trabalhar online com crianças na faixa de 5, 6 anos, com as diferenças que nós temos, porque uma coisa são as crianças criadas num ambiente sofisticado, de uma elite social, né, e acadêmica, que tem condição da criança estar envolvida com esses materiais e com esses instrumentos. Outra coisa são as crianças em geral desse país, que é a grande maioria, né? São 48 milhões de crianças e adolescentes envolvidas na escola.
e cerca de 81% em escola pública, né? Então, esta realidade para os professores, ela tocou fundo as diferenças sociais e as diferenças de possibilidades culturais que vieram afetando as suas crianças, que vieram afetando os adolescentes com os quais eles trabalharam, né? A mídia nos engana, ela fica nos apresentando praticamente as boas situações, e situações de sucesso, e isso e aquilo, mas quando a gente pega os dados que a gente dispõe, realmente a maioria das nossas crianças tiveram muita dificuldade de acompanhamento das aprendizagens, muita dificuldade tanto das crianças como dos pais, né? Os pais também mostraram essa dificuldade de dar atenção para a criança, de não saber certas coisas que o seu adolescente, filho, está estudando, não é? Não dá para exigir dos pais que ele domine tudo, não é? E como fazer com que ele desenvolva atenção e motivação. E nós tivemos muitos casos relatados por psicólogos de recusa do aluno até de chegar perto do computador, por exaustão, né? Por excesso de exposição a essa situação que é virtual, um vídeo, e ao excesso de conteúdos com quem ele tinha de trabalhar. Isso foi mais forte para os alunos do final do ensino fundamental 2 e do ensino médio, professores reconhecendo isto, né? E nem sempre escolas dando atenção a isso, e redes também não se preocupando muito com essa necessidade de flexibilização e de escolha dos conteúdos essenciais. Então, toda essa heterogeneidade de situação experimentadas pelas crianças, adolescentes e jovens matriculados na educação básica, e experimentadas pelas suas famílias, né, despertaram nos professores, né, a noção de muitos desafios que eles tiveram que enfrentar. Primeiro, adaptar-se muito rapidamente ao uso de plataformas aos quais eles não estavam acostumados a utilizar. Mesmo os professores que utilizavam metodologias de mídias dentro da sua sala de aula, nas suas disciplinas, tiveram dificuldade em mudar a relação, que é a relação com uma máquina, né? É uma relação com uma imagem, né? Uma imagem que nem é em 3D, né? Então, uma imagem fria. E tiveram dificuldades em planejar a sua aula, tá certo? Para poder estar relacionado ao vivo com seus alunos, né? E também atentando para as dificuldades dos grupos de alunos com os quais eles se contactavam. Esta situação, pelas pesquisas que nós temos, gerou muitos desconfortos para os professores, né? Então, essa formação dos docentes para o trabalho de educação escolar em modo remoto e para uso de mídias, né? Apenas, vejam, não é uma situação em que eu uso as mídias para benefício de relações numa sala de aula, em determinadas circunstâncias, onde eu posso, ao mesmo tempo, utilizar a mídia e, ao mesmo tempo, ter um contato presencial, onde a explicitação de certas compreensões e das dificuldades dos alunos é rápida, é a quente, né? O grupo no vídeo, ele tem um timing que é muito diferente de um grupo presencial, né? Há um time para a manifestação, há um time em que, às vezes, ele não percebe que, na verdade, ele não entendeu, e aí, na próxima aula, o professor enfrenta essa situação. Então, esse uso remoto de preparação de aulas que não estavam preparadas para esta situação, envolveu os professores num horário extremo de trabalho, né? Extremo de trabalho. Porque é diferente você ter o seu planejamento, a sua preparação para as aulas presenciais, correntes no ano, distribuídas, e você ter que elaborar
uma aula com os recursos audiovisuais e para emiti-la ao vivo, né, com grupos de alunos. Então, essa situação demandou dos professores um esforço muito grande, foi um desafio enorme. Claro que representou também descobertas muito interessantes, né, reflexões sobre novas dinâmicas e novas modalidades que ele teve que encontrar para esse novo tipo de comunicação. Então, nós temos na situação o desafio, de um lado, aprendizagens dos próprios professores de outro, mas com uma angústia, com uma situação, até às vezes, de extremo cansaço, né? Pelo excesso de horas trabalhadas antes da emissão da aula, depois da emissão da aula, e até para prever formas de avaliação adequadas para esta situação à distância. Então, toda a situação, tá certo? Não é uma situação de convivência real, não é uma situação de convivência em que você vai resolvendo problemas a quente. Você tem que ter um outro estilo para esse trabalho. Isso foi um esforço enorme, um desafio muito grande. Eu diria que a maioria dos professores se esforçou demais, não é? E esteve à altura de fazer isso. E nem sempre os alunos conseguiram realmente acompanhar determinadas aprendizagens, tanto que, para o retorno, se está falando na necessidade de um período de recuperação, né? Um período de recuperação muito bem feito, para que os alunos possam se reatualizar naquilo que eles conseguiram aprender nesse período e naquilo que eles não conseguiram aprender nesse período. Então, vai ser um novo desafio para os professores, porque houve uma quebra no sequenciamento, né, das atividades pedagógicas, né? Um outro ponto, né, que também impacta a ação dos professores é as condições que eles têm para o desenvolvimento de formas ativas com os estudantes à distância, para o que eles também não estavam preparados, né? Isso se incorpora a essa dificuldade de trabalhar com aulas ao vivo, através da internet, através de plataformas específicas com as quais eles tiveram que aprender muita coisa, né? Isto criou problemas até de forma de compartilhamento. Muitos professores tiveram dificuldade de propiciar um compartilhamento efetivo através dos vídeos, né, da visualização com os seus alunos, não é? Também isso lhes exigiu novas performances como professores, né, e eles tiveram que ativar sua criatividade. Não foram poucos os desafios que os professores tiveram nesse período, né? E as dúvidas que pairam, né? E este esforço que eles tiveram para a aprendizagem, para o manejo técnico de instrumentos não habituais em sua rotina de trabalho, que isso não quer dizer só saber mexer com a internet ou mexer com uma plataforma, mas é saber organizar aprendizagens, sequências de aulas e de conteúdos, né, ativando a aprendizagem dos alunos, propiciando compartilhamentos, coparticipações, né, e revendo a cada ponto tudo isso, né, percebendo dificuldades dos seus alunos, né, e não podendo lidar com isso em outros horários, como acontece na escola, né. Então, tudo isso exigiu dos professores um esforço grande, além do que também eles tiveram que fazer uma seleção de conteúdos, porque houve a percepção de que aquilo que lhes era demandado fazer não era compatível com os tempos e espaços que eles tinham disponíveis para estar com seus alunos. Então, houve necessidade que professores fizessem as suas escolhas, muitas vezes numa situação até na relação ao vivo, virtualmente com os seus alunos, né? E causando um certo impacto, às vezes, em gestores ou com gestores, né? Criando, sim, criando ansiedades e pressão, né? Muita pressão.
Os limites que o virtual tem para as trocas é muito diferente, embora você possa fazer muitas trocas, né? É muito diferente do presencial, onde manifestações, muitas vezes com um sorriso, um olhar, leva o professor a fazer atenção a determinados alunos, não é? A ordenação das falas, ela precisa ser controlada, ou seja, há controles maiores do que numa relação presencial. Tudo isso criou muitos dilemas e algumas dificuldades para os professores, né? E uma aprendizagem de lidar com outras formas que possam suprir uma ação presencial dos professores. Claro que isso para as crianças pequenas não foi possível fazer, né? Os materiais que se fizeram foram dirigidos aos pais, para que eles pudessem estimular as crianças com jogos, com brincadeiras e com situações de aprendizagem. E a alfabetização, hoje nós sabemos, está demais de prejudicada, que realmente nós não dispomos de formas efetivas para desenvolver a questão da leiturização e da escrita, que não é banal, né? A escrita e a fala não tem uma correspondência, a escrita é uma invenção, né? E lidar com isto na brincadeira, com jogos, com a criança no presencial, um ajudando o outro, não é? É uma coisa, outra coisa é você ter as crianças isoladas, cada uma na sua casa, e você propiciar esta interação para que haja uma rede de aprendizagens, ficou muito difícil, né? Então, esses desafios todos foram colocados, e volto a dizer, é uma faca de dois gumes. De um lado, os desafios foram postos, angústias houveram, dificuldades foram enfrentadas, e houve aprendizagens de como enfrentar esse tipo de situação, como manejar esses novos meios, não é? E com ganhos para que esses meios também possam continuar a ser utilizados, seja no presencial, seja sob a forma de um ensino híbrido que vai talvez perdurar em algum tempo, pelo menos para adolescentes e jovens. Crianças fica um pouco mais difícil de nós imaginarmos, porque a exposição da criança a telas, ela não é recomendável pelos pediatras e pelas pesquisas. A exposição tem que ser limitada, né? Nós esquecemos disso, que isso afeta a visão, pode afetar também outras funções. A exposição excessiva, né, a telas que emitem um certo tipo de radiação. Então, nós vivemos uns tempos de desafios um pouco maiores do que aqueles que a gente enfrentava já na situação presencial, né? E agora, novos desafios se põem para os professores, que é a preparação para o retorno presencial, né? O primeiro desafio que eu vou colocar, ele está posto por todas as pesquisas. Pesquisas que eu estou falando, são pesquisas que foram feitas pela Fundação Carlos Chagas, pesquisas que foram feitas pelo Unicef, pesquisa do Conjuve, pesquisa do Instituto Península, do Instituto Rui Barbosa. Todas elas estão mostrando que existe, sim, um medo subjacente nos educadores em relação a uma volta presencial, onde eles vão ter que estar numa situação de convívio, né? Esse medo, esse receio dessa volta e alguns traumas que foram sofridos durante esse período, porque, vamos pensar, houve professores, gestores que perderam entes familiares. Houve alunos desses professores que perderam entes familiares, ou que tiveram na sua família a doença presente em algum dos membros, ou em pessoas queridas, não é? Então, houve este fato, não é? E tudo isso precisa ser considerado na volta. Então, o próprio professor, ele vai precisar de superar um desafio no sentido de desenvolver uma sensibilidade de segurança pessoal para poder trabalhar com tranquilidade
na volta dos seus alunos, claro que está sendo programada com tanto cuidado, com todos os insumos necessários que vêm da orientação do Ministério da Saúde e dos diferentes comitês de saúde, os protocolos e os protocolos das próprias secretarias de educação. Então, a primeira coisa que os desafios do professor será ele mesmo construir tranquilidade diante dos protocolos de saúde rígidos que ele terá que seguir na escola. Né? E também ajudar os seus alunos a seguir esses protocolos. Imagine isso, criança pequena, né? Que lá pelas tantas adora vir abraçar o professor, pegar na mão do professor, são hábitos, né, que estão dentro das nossas necessidades humanas. Então, essa tranquilidade que o professor terá que ter para si e para os seus alunos, ele terá que construir isto na sua volta, ele deve ser ajudado pela gestão das escolas nisto, mas ele terá que se autorreferir, né, à sua própria situação e criar uma motivação de alegria pela volta, mas de desafiar-se no sentido de entender a necessidade dos constrangimentos que se terá pelos protocolos de saúde que deverão ser seguidos, né? E, assim, ele pode construir um olhar diferente para a situação que ele vai enfrentar, né, com novas perspectivas, né? Essas novas perspectivas trazem uma palavrinha muito importante, que é acolhimento e flexibilidade, duas palavrinhas. Acolher as diferenças dos seus alunos, não querer que todos tenham aprendido, que todos saibam aquilo que deveriam aprender, mas acolhê-los, né, também nas suas ansiedades e dúvidas, acolhê-los para superar a situação de privação que eles viveram. Nós temos que reconhecer que viveram uma situação de privação, né? E acolhê-los no sentido de que eles são diferentes, tiveram diferentes oportunidades de aprendizagem e que ele vai ter que, flexivelmente, analisar isto, né? Não com uma prova, mas analisar com a sensibilidade de um professor e ajudar esses alunos no seu retorno, né? Ele vai ter que estabelecer, por isso, um bom diálogo, né, com os diferenciais na volta dos seus alunos, aqueles diferenciais que aparecerem para ele, né? E considerando que, nesse período, eles podem ter tido outras aprendizagens, além das aprendizagens dos conteúdos, e explorar essas outras aprendizagens. O que eles aprenderam? Aprenderam a cozinhar, aprendi a limpar não sei o quê, aprendi a usar um programa no meu celular. O que eles aprenderam, né? Aprendi que é bom abraçar pai e mãe, ficar junto, né, sentir saudade. Ou seja, que aprendizagens eles tiveram? Seja de outras coisas que não se aprendem na escola necessariamente, né? E aprendizagens emocionais, né? No trato com as pessoas, no respeito, né? Enfim, coisas que eles podem trazer como aprendizagens que são importantes para a vida, né? E eles têm que fazer um esforço muito grande, e é um desafio, né, de se engajar nesse processo de acolhimento, mas, ao mesmo tempo, de recuperação das condições de aprendizagem do alunado, em função do que lhes foi possível aprender ou não, né? E trabalhar com essas diferenças sem pressão, né? E trabalhar com essas diferenças sem selecionar, mas criando condições de equidade com esses alunos, inspirando uns a ajudarem aos outros, no devido distanciamento que vai ser necessário, pelo menos até o final deste ano, né? Bernadette, já deu 36 minutos. Será que a gente podia... Tem já algumas pessoas no YouTube lá já fazendo perguntas, te cumprimentando, e a gente pode, na medida do possível, você vai inserindo, pode ser? Pode ser, pode ser. Acho que eu já falei o principal, porque os demais desafios estão no entorno desta questão, né? Então,
Bom, aqui o professor Cardoso, que você conhece bem também, não fez pergunta nenhuma, mas fez um grande elogio. Ela fala assim, a sabedoria da Bernadette é impressionante. Então, a Cleide também, sua amiga, minha amiga também, pessoal também, fala muito bom ouvir nossa querida Bernadette Gatti. Bom, Oscar Hipólito, também outro colega nosso do grupo, que também está também nos acompanhando, ele faz a seguinte pergunta: na sua opinião, um dos maiores desafios dos professores é o uso da tecnologia educacional? A pandemia acelerou a necessidade de captação, né, capacitação em tecnologias digitais? O que você acha, Bernadette? Olha, acho que ela acelerou a capacitação dos professores, não de todos, porque em termos de Brasil, nós temos que ter muita consciência que muitos municípios não tiveram condição de oferta de ensino via meios digitais, né? Houve até municípios onde não houve nenhuma ação educativa, né? Houve apenas o recolhimento. Então, mas há um grupo muito grande de professores, eu diria a maioria deles, da educação básica, que teve a oportunidade de experimentar plataformas digitais, inserção de mídias nas suas aulas, e algumas secretarias, seja de estados ou de grandes municípios, se preocuparam com a formação desse professor. Nós vimos aqui em São Paulo, até por 2 vezes, a interrupção, né, das aulas por 1 semana para o preparo dos professores para o uso de certas mídias. Eu acho que os professores, em sua maioria, pelo menos pelos dados que a gente dispõe, eles perderam o medo da mídia, né? Aquela questão, não, esse negócio de trabalhar com internet, ou trabalhar com vídeos, né? Ou trabalhar à distância com o meu aluno, não sei fazer isso, não é bom. Eu acho que nós superamos o que existia de contrário em relação à utilização das tecnologias digitais para o trabalho educacional, né? Mas aprendemos também que só a tecnologia digital não resolve, né? Inclusive, ela pode criar situações de dificuldade de aprendizagem. Então, vamos aprender o meio termo, né? Então, uma das coisas que eu ia falar aqui é a questão dos limites humanos, da exaustão humana, né? A exposição de certas situações, né? E, então, a temporalidade tem que ser considerada. Quanto tempo é bom de uma permanência de alunos formados em situação virtual, né? Por vários meios, utilizando vários meios, né? Quanto tempo é efetivo, né? Para realmente de aprendizagem, porque não é uma situação lúdica. Uma coisa é um jovem ficar com um joguinho lá um tempão, papapá, outra coisa é ele ter que aprender as leis de Newton, né? Ou então aprender logaritmo e suas aplicações, matrizes e tudo mais. Gente, nós precisamos pensar no que é isto para um adolescente, né? Ou discutir literatura, ou estudar algumas questões gramaticais da língua portuguesa, entender certas ilações da história ou da geografia, né? Então, questão que precisa de laboratório. Eu sei, existem programas de simulação de laboratório, mas não é a mesma coisa do que você fazer a reação no laboratório, né? Não vão me dizer que é a mesma coisa. Claro que eu gero a compreensão, mas eu não gero sensibilidade e percepção de situação. Não gero, né? Então, há coisas que são necessárias a presença. Mas acho que os professores avançaram muito e nós sabemos que nós temos recursos digitais, midiáticos, riquíssimos para utilizar nas aulas presenciais. Acho que nós podemos animar muito as nossas aulas com a utilização desses meios. Não é só uma questão do ensino híbrido. Eu sou mais pelo uso desses recursos na sala de aula, o que vai levar também à necessidade de mudar esse conceito de hora-aula. Horinha aula, horinha aula, horinha aula. Não.
nós poderemos trabalhar de uma forma curricular mais interessante, mais ativa, não é? Se nós integrarmos as mídias e as formas digitais da aprendizagem, né? E também não limitarmos só a escola, porque o virtual nos permite ampliar as oportunidades de aprendizagem fora da escola, em outros espaços, em outros tempos, né? Eu até pensei naquele modelo que foi muito usado no ensino agrícola, em que você tinha um período de imersão, né, na escola, né, e você aprendia ensino médio agrícola, né, e técnico de agricultura, um período de 2 semanas que você vinha para aprender as questões teóricas dos fundamentos, e um período de 2 semanas em que você ia para o campo, para trabalhar no campo e aplicar aquelas questões que você tinha aprendido teoricamente, fazendo a ligação entre uma coisa. E os problemas que você encontrava no campo, nas outras 2 semanas você trazia, né? É um ensino intermitente. O virtual pode nos ajudar com a riqueza de um ensino, talvez intermitente, em que nós possamos combinar vários espaços de aprendizagem, flexibilizando um pouco esses espaços, mas também teremos que aprender a utilizar de uma maneira útil, interessante, importante, né? Vou te perguntar uma coisa agora. A Celina Reutemann, que é a esposa do nosso querido colega Isaac Reutemann, ele fala para fazer a seguinte pergunta a você. Acredita que podemos ter uma situação semelhante à Finlândia, onde o professor de ensino básico está no topo da carreira pública? Você acha que a gente vai chegar um dia a essa situação de valorização do professor? Eu gostaria, não é? Mas vamos pensar no volume disso, né? Aqui no estado de São Paulo nós temos o quê? 285 mil professores, é muito mais do que a Finlândia tem no país inteiro. Mas eu acho assim, a carreira do professor da educação básica precisaria ser revista, realmente. Acho que eu sempre pensei isso e continuo pensando que a verba educacional deveria ser maior do que ela é, não digo como dedicação fechada, mas aberta à necessidade de uma carreira do professor pública, né, que lhe permitisse estar envolvido na escola em período quase que integral, né, não diria totalmente integral, mas quase que integral. Então, nós poderíamos utilizar um professor de maneira múltipla, como a gente vê na Finlândia, ou em outros países, né? Um professor que dá aula de inglês, ele pode também ser o coordenador das aulas de arte e de teatro, por que não? Né? E ele permanece numa escola, ou seja, um professor que tem uma boa formação, ele pode ter várias funções dentro de uma mesma escola, né? Ele sai também daquele especialismo, nós estamos falando aqui de interdisciplinaridade, né? Ele sai daquele especialismo para ajudar em várias funções, mas ele fica numa escola. Eu acho que se nós conseguíssemos avançar no sentido da interdisciplinaridade e de definir módulos escolares para fixar professores em uma escola, ocupando em todo o seu tempo possível, né, seria muito melhor, e aí nós teríamos condições, sim, de ter uma carreira melhor. Eu acho que o custo do professor temporário, horista, é bastante alto, e por isso que nós ficamos nessa questão de uma carreira um tanto indefinida, porque o horista e o contratado temporário não têm carreira, né? E nós temos um grupo de professores concursados, fixos, muito pequeno, mas também muito especializados, apenas especializados, não é? No meu entender, por exemplo, professores de física, química, matemática podiam colaborar, trabalhar interdisciplinarmente, sem perder a disciplinaridade necessária, mas numa outra concepção de currículo, né? A reforma do ensino médio está sinalizando um pouco para isso, mas eu não tenho dúvidas se nós vamos compreender e conseguir fazer isso
de uma maneira inteligente, de uma maneira bem feita, porque nós estamos muito viciados na fragmentação dos conhecimentos disciplinares e super especializados, né? Mas a fixação do professor numa escola, onde ele poderia exercer uma ou duas funções, né, compatíveis com uma formação que ele tivesse, né? Eu vi nos Estados Unidos professor que era o professor da educação física, mas ele exercia também um papel de tutor orientador, um tipo de orientador educacional, em outros horários, ele recebia uma formação para isso, né? Então, e os alunos confiavam nele, porque tinham as atividades de um lado dos jogos, dos exercícios, mas de outro podiam contar com ele como uma pessoa humana, que os ouvia, que os orientava nas suas escolhas disciplinares, porque lá também no ensino médio você pode escolher, né? Começa a escolha no ensino médio. Então, então nós precisamos talvez pensar diferente um pouco o próprio funcionamento da escola, né? E aí nós poderíamos ter uma carreira um pouco mais digna para os professores, né? Lhes permitisse ter um salário melhor. Acho também que oferecer um salário inicial muito baixo para o professor não é bom. Eu acho que deve, por mim, começaria com um salário mais alto e cresceria um pouco mais lentamente, mas já saindo de um patamar um pouco diferenciado. Uma vez me criticaram, porque eu falei que a carreira do professor de educação básica ia ser igual à do professor das universidades. Mas, porque eu falei que não tem universidade se não tiver bons alunos e com aprendizagens adequadas. Eu tive, essa semana, fiz um web seminário com o Sérgio Rezende, lá de Pernambuco, né? E no momento lá da discussão surgiu esse problema da questão da educação básica pública, né? Que ele, acho que você também, todos fomos frutos de uma educação básica pública de qualidade, né? Desde o primário até o ensino médio. E aí eu perguntei, olha, você acha que isso um dia vai ser possível? Como o Isaac Reutemann está dizendo sobre a questão do professor, se ele vai ter o mesmo valor que tem na Finlândia, né? Mas aí ele me passou um colega que também é físico, como nós, chama Anderson Gomes, ele foi secretário da Educação lá de Pernambuco, num período em que começou aquele projeto da implementação de escolas de tempo integral. Pela conversa que você acabou de falar, quer dizer, essa questão da dedicação exclusiva que existe hoje nas universidades, né, que possibilitou todo esse crescimento, né, das publicações, da questão da formação de recurso humano de mestrado, doutorado, foi sempre consequência. É claro que há alguns desvios, né, mas a grande maioria que se dedica integralmente a uma universidade, que você está falando agora, que eventualmente um aluno, um professor poderia também ficar diretamente ligado somente a uma escola. Você acredita que talvez a implementação, né, do ensino integral possa ajudar a fazer com que essa fixação do professor fique mais perene numa única escola? Eu acho que sim, ajuda muito. Nós já temos experiência aqui em São Paulo com o projeto de educação integral, né, em que os alunos e professores permanecem na escola por 7 horas, né, e os professores exercem várias funções, eles permanecem naquela escola, eles têm um projeto de trabalho, um projeto que inclui aulas disciplinares e aulas integradas, né, e atividades integradas, ou seja, eles têm um currículo bastante diferenciado. Nós já temos uma centena dessas escolas e a experiência está indo muito bem. Acho que isto, e os professores ganham mais, é claro, eles ganham uma complementação, eles se candidatam para trabalhar nessa escola, porque a gente tem que saber também que tem professor que não quer trabalhar 2 períodos, né? Especialmente mulher em fase de ter filho e cuidar de filhos. Nós já tivemos essa experiência aqui em São Paulo, foi na gestão do Paulo Freire, em que ele quis passar as escolas às 6 horas. E foi feita a consulta à rede, a maioria das professoras não quis, né? Ela não queria 6 horas. Então, o que ele fixou foi que, bom,
a escola que os professores quisessem todos, então, algumas escolas passaram 6 horas. E com isso ganharam professores e ganharam no funcionamento. Mas depois, na próxima gestão, o prefeito acabou com isso. Mas foi uma iniciativa muito interessante, né? Eu acho que a criança não pode ficar na escola 8 horas, é muita coisa, é excesso. Também ela precisa da família, ela precisa da vizinhança, ela precisa de outros contatos, né? Tanto que quando a gente vê no exterior, pelo menos do que eu conheço na Europa, especialmente, o aluno fica de 6 horas e meia, 7 horas, mas 8 horas não, né? Então, esse projeto de educação integral, me parece que pode ser uma boa experiência para nós refletirmos como fazer isso para a rede como um todo, né? E aí refazendo a própria carreira de professor, né? Uma coisa que também queria te perguntar, na conversa, eu estou programando um web seminar com esse Anderson Gomes, ele vai juntar todo o material que ele tem, quando ele foi secretário de Educação, onde foi implantado esse projeto, e uma das coisas que se comentou é que, na ocasião, para isso ter sucesso, o governador na época, que é o Campos, né, já falecido, ele havia sempre uma grande oposição dos sindicatos, né? Lá eu não sei se tem 1 ou 2 sindicatos, né? Que eu me lembro que o professor Herman, aqui quando foi secretário de Educação, ele comentava que tinha que dialogar com, aqui acho que em São Paulo, acho que são 5 ou 6. Como é que você vê, para essas mudanças ocorrerem, essa questão dessa interação que, claro, tem que haver, porque faz parte da sociedade, mas há uma dificuldade muito grande, em geral, de você fazer mudanças por conta também desse corporativismo do sindical, não é isso? Ou não? Você não vê isso? Eu acho que sim, eu acho que em certos momentos até houve impasses e dificuldades de você fazer mudança por um certo radicalismo, né? Mas acho que nós estamos caminhando numa sociedade que se constitui devagarinho, como democrática, né? Os sindicatos também vão adquirindo uma forma diferenciada, e diálogo é sempre bom, né? Diálogo é sempre muito bom. De qualquer maneira, não precisa necessariamente chegar a consenso, mas ter diálogo aberto, transparência e consensos com quem puder fazer consenso, né? Acho que proposta interessante, discutida, né? Ela vai ser aceita, né? Ela vai ser aceita por diferentes sindicatos. Porque também, se você tem uma proposta interessante que vai melhorar não só a condição de funcionamento das escolas, mas a própria carreira do professor, fica difícil, né, para um sindicato dizer eu sou contra, na medida em que todos podem ir a público e dizer, olha, a proposta é essa, e o sindicato é contra, é uma coisa assim. Então, por isso que essas propostas novas, sim, elas têm que ser muito discutidas com os sindicatos. Mas muitos sindicatos são muito abertos, viu? Devagar, no momento eles se põem sempre numa situação, vamos pôr assim, de advogado do diabo, é até bom, né, você ter isso, né? Porque aí você tem um interlocutor para coisas que você não viu, não percebeu, não é? Então, nesse sentido, vamos em frente, e democracia é isso, né? Vou te perguntar outra coisa também, que é o seguinte, a gente está organizando aí um web seminar com o nosso colega Isaac Reutemann, e ele aceitou falar sobre a seguinte situação, um plano de Estado para a educação no Brasil. Como que você vê essa questão? Você que está tão, vamos dizer, ao par de toda essa situação. Por que até hoje o país não conseguiu ter um plano de Estado, onde, eventualmente, essa continuidade podia estar acontecendo? A gente tem sempre esse problema de que muda governo, muda as coisas, e a gente nunca consegue ter uma sequência. A gente nunca começa da onde o outro parou, né? Por que você vê que isso não acontece? Qual que você acha que é
a principal razão da gente não ter conseguido até hoje ter um plano de Estado para a educação? Nós temos uma cultura de política muito perversa, né? Política partidária. E nós não tivemos, na minha perspectiva, a nossa vivência de república e democracia é muito pobre e muito pequena. Você veja bem, nós fomos colônia por mais de 300 anos, éramos proibidos de ter escola, e proibidos de ter ensino superior, praticamente. Nós começamos a ter escola pública no século XX, gente. O que nós tivemos no século XIX era, assim, ridículo do ponto de vista que era uma escola aqui, né, que fundava aqui, fechava lá. A gente não pode dizer que a gente teve escolarização propriamente no século XIX, e nem no começo da Primeira República. Nós começamos a ter um processo de escolarização a partir da década de 30, praticamente, né? E aí nós tivemos uma ditadura muito forte, né? Então não tivemos o exercício, não continuamos o exercício da República e da democracia, né? E tivemos a ditadura Getúlio Vargas, que foi até 45, né? Aí elegemos um marechal, né? E adentramos os anos 50, para você ter ideia, em 1950, 51% da nossa população era analfabeta. Sabe lá o que é isso? Né? Então, adentramos os anos 50, aí talvez a gente começou um exercício, né, de democracia. Claro, tivemos aquela governo um pouco infeliz em relação ao Getúlio Vargas, não a tudo, mas ele trouxe algumas coisas interessantes, mas acabou se suicidando. Mas tivemos um Juscelino Kubitschek, com todos os percalços, nós fomos caminhando, né? Mas aí, 64, outra vez outro golpe militar, a gente não teve tempo de amadurecer o que é ser república e o que é ser democracia, e fomos até os anos 80, né? Vamos adentrar no exercício republicano e democrático com a eleição, e aí nos anos 90, né? O que nós temos de exercício democrático propriamente dito? 20 anos. Né? Isso, em termos históricos, é muito pouco. Então, assim, eu acho que nós temos ainda pouca maturidade do exercício democrático, do exercício das contraposições, das diferenças, mas acordos em relação a determinadas coisas fundamentais, por exemplo, educação e saúde. Né? Então, políticas de Estado na área da educação, na área da saúde, exigem convergências, né? E convergências você estabelece num diálogo efetivo. E nós temos uma coisa que nós não fizemos, né? A nossa lei de diretrizes e bases fala da necessidade de se fazer um ajuste de interligação entre os diferentes poderes. Que a nossa federação, ela não diz que um governo é maior que o outro. Nós temos isso na nossa cabeça, mas na Constituição não é assim. Os 3 níveis federados, eles estão no mesmo patamar. Cada um tem as suas funções, né? E quando a função do município é X, nenhum outro governo pode interferir, desde que aquilo não seja crime, né? Então, por isso que nós precisávamos de um certo convênio ou uma lei de articulação entre os diferentes poderes, especialmente na área da educação. Isso nunca foi feito, isso está previsto e nunca foi feito, né? Porque as dificuldades partidárias são muito grandes, né? As dificuldades partidárias, cada um quer fazer o seu nome, tem uma ideia, faz de conta que nada aconteceu no governo do outro, entende? E não se dá continuidade a nada, nós jogamos dinheiro fora com isso, essa é a verdade. Porque nós tivemos iniciativas interessantíssimas em educação que foram paradas simplesmente pela mudança, às vezes, de um ministro só. Mudou o ministro, não mudou nem o partido, né? Então, enquanto nós continuarmos com essa política de personalização excessiva e de um olhar partidário que não tem um olhar, pelo menos uma parte de convergência, né, especialmente
na área educacional e área da saúde, essas duas eu chamo muito a atenção. Na área da saúde é mais articulada, o SUS, a lei do SUS é muito interessante, ela providenciou esta articulação. Pode ser que um governo faça melhor, outro faça pior, mas está ali. Nós não temos isso na educação. O Plano Nacional de Educação, que deveria ter sido feito em 2010 e só saiu em 2014, ele foi muito discutido. Ele poderia ser um ponto inicial para você pensar a questão dessa interlocução entre os poderes, né? Nós temos um Plano Nacional de Educação. Alguém lembra dele? Ninguém lembra dele. Por quê? Porque nós não temos um espírito republicano democrático ainda entranhado no nosso DNA, né? Está lá, né? Não se ouve mais falar desse plano. E nós temos os planos estaduais que foram feitos a partir do Plano Nacional. Está certo que lá tem muitas metas que foram muito sonhadoras, né? Quase que impossíveis. Não tem importância, você revê a meta. Mas lá você tem uma articulação entre todos os níveis de ensino, né, com previsões até de financiamento, lá na meta 18, 19. Então, mas quem que lembra do Plano Nacional de Educação? Né? Nós sofremos isso na nossa forma de gestão, seja no nível federal, seja no nível estadual, seja no nível municipal, né? Nós precisamos tomar consciência de que você é um governo que vai durar um tempo, né, que o outro governo fez algumas coisas, é preciso avaliar o que é importante continuar e o que é importante refazer ou fazer diferente, mas não simplesmente parar com tudo e mudar. Veja a questão de currículo, só para dar um exemplo aqui na cidade de São Paulo, né, cada um que entra quer pôr um currículo. Ainda bem que os professores têm uma sabedoria, que eles mudam o currículo, mas eles sabem o que ele tem que trabalhar, e ele usa os materiais que ele tem disponíveis, e os alunos vão caminhando, né? Porque não dá para você viver nesse mundo que a política de gestão cria, caótica, né, para as escolas, né? Então, nós temos que pensar muito disso. O senador Cristóvão Buarque lutou muito com isso, lutou muito, não conseguiu mexer com o Senado e com o Congresso, embora ele tenha feito muitos esforços, né? Então, esta situação de política fragmentária, né, é um dos aspectos do nosso desenvolvimento em direção a um pensamento republicano e democrático. E nós temos que ir construindo devagar, né? Agora, nós precisaríamos que coisas do Estado brasileiro, né, dos direitos e obrigações dos cidadãos e dos diferentes órgãos, fossem discutidas nas escolas. Nós não temos isso na programação das escolas. Nós não formamos a cidadania a partir da escola, né? Claro que isso é uma reação à época do governo militar, né, que impôs aquela disciplina de organização social do Brasil, com uma programação fechada, né? Mas nós poderíamos retomar isso de uma outra maneira, né? E fazer esse trabalho junto às crianças e os jovens, para formar um espírito coletivo, um espírito de nação, um espírito de cidadania desde cedo. É assim que a gente constrói uma república, né, democrática. Olha, foi ótimo. Eu só vou fazer a última pergunta, já que a gente até ultrapassou um pouco aqui, o próprio Isaac. Ele diz o seguinte: a Escola da Ponte em Portugal, ele diz o seguinte, ela eventualmente é um projeto atual ou está ultrapassado? Eu acho ele meio ultrapassado, agora precisa disso a fundo. Mas ele traz lições muito interessantes, né? A Escola da Ponte, ela ofereceu oportunidades de reflexão sobre uma outra forma de você realmente trabalhar as dinâmicas curriculares, né? E as dinâmicas das relações pedagógicas. Acho que
esse aprendizado que a gente pode ter com o funcionamento da Escola da Ponte é muito grande. Mas a forma como ela está estruturada, eu acho que eu repensaria, né? A gente tem outras alternativas para poder fazer. E outra coisa, eu não sou muito... Eu acho que as escolas deveriam ter mais autonomia, se nós formássemos melhor os nossos professores. Se a gente pudesse providenciar para eles insumos didáticos interessantes e apoios, não é? Apoios reais, né? E a gente poderia assumir que cada escola pudesse realmente ter o seu projeto pedagógico no local em que ela está, em relação à comunidade que ela está, não descuidando da formação humana integral, tá certo? Mas trabalhando nas questões regionais e locais também, né? Nós poderíamos pensar realmente que cada escola ou cada conjunto de escolas poderia escolher o seu modelo de trabalho. Eu acho que nós confiamos pouco nos professores e nos diretores, nós queremos regulamentar tudo, e é uma pena. E quando a gente não regulamenta, a gente é consultado, se pode fazer assim, se pode fazer assado. Então, é um pouco assim, a nossa formação de herdeiros das ditaduras que nós tivemos. Bom, sim, agora sim, a Cleide agora no final fez uma pergunta, eu não vou deixar de fazer. Ela fala o seguinte: Bernadette, você poderia falar sobre o curso técnico de formação de professores proposto pelo governo do Estado? Olha, essa foi uma sinalização, pequena sinalização que o Conselho fez quando discutiu o currículo do ensino médio, né? Instado, o Conselho foi instado por vários organismos, né, de que talvez a formação do professor no ensino médio poderia resolver melhor o problema da alfabetização tão grave nesse país, já que os cursos de pedagogia não resolvem, né? Os cursos de pedagogia não formam alfabetizadores, e nós temos aí um problema na alfabetização realmente muito grave. É só ver os resultados da ANA, né, que mostram que 45% das crianças chegam no terceiro ano sem saber escrever uma frase completa, integrada e tudo mais. É muito difícil a gente pensar nisso, porque essas crianças já estão num caminho de exclusão, e não de inclusão. Essa discussão foi muito alentada, não teve um acordo total no Conselho, mas a gente colocou lá como uma possível alternativa, na ideia de que, por que não começar a criar a questão de auxiliares para os professores, não substitutos, coparticipantes do trabalho de um professor, se você for mudar as dinâmicas curriculares e trabalhar de uma maneira mais integrada. Ficou lá uma sinalização, uma frase, e o secretário achou uma ideia muito boa. E como o Estado dispõe de uma rede como o Centro Paula Souza, se pensou que o Centro Paula Souza talvez pudesse ensaiar, né, ensaiar essa habilitação no ensino médio, lá no ensino técnico, mas eu não sei se isso vai para frente, né, porque, na verdade, toda a nossa legislação, ela é baseada na formação superior do professor, e eu defendo essa formação superior. Eu gostaria que houvesse, na verdade, uma grande reformulação dos cursos de pedagogia, se eles devem estar voltados para formar alfabetizadores e professores de pré-escola, não é isso que eles fazem, mas, ou então, que se voltasse a ter a Escola Normal Superior, né, que está lá prevista na LDB, né, não foi, nenhum governo modificou esse artigo, né, a LDB já tem 250 e poucas mudanças, mas aquele artigo que prevê o Instituto Superior de Educação e a Escola Normal Superior para a formação de professores, no educação infantil, os primeiros anos do ensino fundamental, ninguém mudou, nenhum governo mudou, nenhum ministro propôs essa mudança. Então, talvez a gente devesse recuperar essa ideia da Escola Normal Superior com uma vocação mais precípua para formar professores. E as faculdades de educação, elas têm uma outra função.
que é desenvolver realmente a profundidade do pensamento nas várias áreas educacionais, na sociologia da educação, na psicologia da educação, na filosofia, na história da educação, dando subsídios para a escola normal superior, né? Acho que a gente tem os instrumentos para mudar essa questão, mas a gente não usa. Uma coisa também interessante... Não ousa, eu vou falar assim, não ousa. Uma coisa que a gente também discutiu, teve um web seminár sobre educação profissional, e uma das coisas que você colocou é o seguinte: você sabe que tem muitas pessoas, né, você pega aí um cara ferramenteiro, tal, que está dentro de uma empresa, tal, ele não tem um ensino superior, mas ele consegue treinar com muita qualidade e muita gente o ofício, né, de várias coisas, não tendo ensino superior. E ele é proibido, naturalmente, de poder estar fazendo esse trabalho de lecionar, porque a legislação. Você acha que isso a gente precisaria tentar melhorar um pouco essa questão e permitir que pessoas que eventualmente não tenham curso superior, mas que tenham conhecimento de fazer esse trabalho de ensinar? Estou dizendo na questão técnica, né? Técnico. Não, mas no nosso... Isso aí já é possível, né? Através do notório saber. Já é possível, e particularmente aqui no estado de São Paulo, em Minas, em Goiás, os conselhos já emitiram uma deliberação sobre o notório saber. Então, isso é possível. Claro que, para você ter o notório saber, você precisa comprovar o seu conhecimento naquela área técnica, mas as escolas técnicas podem recorrer, sim, ao notório saber. Acho que isso é possível, nós não temos o hábito de fazer isso, né? Então, acho que isso ocorre. Que eu saiba, por exemplo, no Centro Paula Souza, há muitas pessoas com notório saber, né? Você, para dar o notório saber numa determinada área, não é complicado. Basta ele ter um currículo de que ele trabalha naquela área, quantos anos, haver atestados de que ele é um especialista naquela área. Aí uma comissão da escola atribui a ele o notório saber, né? E comunica a supervisão de ensino. A legislação é leve nesse sentido, apenas exige a comprovação de que ele tem sabedoria naquela técnica. Porque, veja bem, nós não vamos poder fazer... A tecnologia evolui tanto, nós não vamos poder ter curso para todos os aspectos detalhados das tecnologias, não é? Então, você precisa do profissional, né? Acho até que as engenharias no ensino superior também precisariam desse profissional, né? Porque quem sabe resolver problemas muito, muito práticos e muito grandes, de grandes estruturas, é quem está trabalhando com grandes estruturas, não é? Você poderia ter na universidade, aliás, tem a regulamentação do notório saber para as universidades. É que há uma rejeição, eu não sei porquê, parece que é uma rejeição ao trabalho, né? É como se assim, trabalho é pecado, né? O cara trabalha, sabe, mas não é. É o ranço acadêmico e elitista, eu acho. Mas isso está regulamentado tanto pelo Conselho Nacional como pelos conselhos estaduais, e é factível. Mas nós temos que romper com alguns preconceitos. Bom, essa última mesmo, porque a UR já me falou várias vezes, o ensino híbrido veio para ficar ou não, Bernadette? Olha, eu não quero o ensino híbrido para sempre. Eu acho que presença para criança, adolescente jovem, né? É gostoso ir para a escola. Eles não vão só para a escola para aprender, eles vão para a escola para se encontrar. Eles vão para a escola para desenvolver também a sociabilidade, né, e o comportamento cidadão, né, a cooperação. Eu sou pelo ensino presencial, com a utilização das grandes possibilidades que o ensino à distância nos trouxe, né, uma combinação, mas não o ensino híbrido, como eles estão falando aí, você vai um tempinho na escola e o resto em casa. Isso é jogar para a família uma responsabilidade que eu acho que nós assumimos a partir da República Francesa, tá certo? E que eu acho que é, sim, um dever do Estado prover essa educação, porque a família
não vai ter condição de tocar isso, né? Eu sou pelo ensino presencial, aproveitando tudo que nós aprendemos sobre a educação à distância e utilização de mídias em educação na escola, né? Agora, acho que para o ensino superior, em algumas condições, a hibridade, né? Eu não gosto dessa palavra porque híbrido é morto, né? Ele não se reproduz. Esse ensino misto, né? Entre utilização de presencial e utilização de meios à distância, ele pode ser muito interessante, desde que a gente não exagere no à distância, sabe? Que haja um equilíbrio pedagógico de tempos, espaços, limites humanos considerados, né? Eu acho que a gente tem que ter sabedoria aí. Bom, Bernadette, queria mais uma vez te agradecer, também todas as pessoas que estão acompanhando, que cada hora surge uma pergunta nova aqui, porque você realmente está sendo muito feliz nas suas colocações, mas a gente já ultrapassou até 18 minutos, já são 18h18. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, a sua excelente palestra, pedir desculpas também para as pessoas que eu não pude trazer a pergunta, mas todos os comentários que apareceram no YouTube, eu vou passar para você, Bernadette, aí muitas dessas pessoas você conhece, e você pode depois, com certeza, responder a elas. Então, queria, então, passar para você para as suas palavras finais, para a gente poder encerrar, por favor. Eu queria agradecer a oportunidade de conversar sobre isso, né? Educação, né? Eu olho sempre para a criança, para o jovem, para o adolescente, são eles que me pautam, né? E sempre me pautaram. Acho que a gente tem que pôr a educação como alguma coisa acima das políticas partidárias, uma coisa de consenso nacional, para que a gente possa tirar a educação desse limbo onde ela está e onde ela está patinando, né? Independente da pandemia, nós temos muitos problemas na área da formação das crianças e dos jovens, e nós precisamos de uma política suprapartidária específica para a educação. Bom, as pessoas que então estão nos acompanhando, agradecer mais uma vez, dizer que esse web seminar está sendo gravado, naturalmente depois eu vou fazer uma edição especial, e vou disponibilizar esse vídeo para todos que eventualmente não puderam hoje estar presentes, né, nesse nosso web seminar, e dizer que na quinta-feira a gente está de volta, a gente tem problemas e desafios da energia nuclear no Brasil, que é o professor Leonan, nosso amigo também, que atualmente é presidente da Eletronuclear, que vai nos falar um pouco sobre essa questão da energia nuclear no Brasil. Aguardo vocês todos na quinta-feira, às 17 horas novamente, e desejando uma boa noite a todos vocês, e a Bernadette também, uma boa noite e até a próxima. Obrigado, Bernadette. Até a próxima. Boa noite, obrigada a você e a todos os que nos acompanharam. Um abração, obrigado.